marcados para impactar. Acredito eu que todos vocês que estão aqui nessa noite e aqueles que ainda haverão de chegar foram marcados por Deus para um propósito. Nada acontece por acaso. No reino de Deus não existe coincidência, mas Jesuscidência e Deuscidência. O título do tema do marcado desse ano é Por Tua Glória. Quando a Diáxis me convidou para trazer uma palavra reflexiva, eu disse: Deus, eu vou falar o quê para o teu povo? Ele me deu uma palavra aqui em Êxodo 33, a partir do verso de número 18. Quando Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. E o texto diz assim: então, ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a rocha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Amém? Tudo o que foi feito aqui nesse acampa, todo esforço, todo trabalho, toda dedicação, não foi feito por acaso. Talvez alguns dos senhores ou das senhoras tenham vindo aqui achando que era simplesmente um momento de lazer, mas estão totalmente enganados. Por mais que você possa aproveitar do momento de lazer, Deus, na sua sabedoria, na sua sapiência, Ele marcou o encontro comigo e com você para impactar a nossa vida. Talvez alguém precise de algo novo, ou alguém precise de uma experiência real e profunda. Foi muito trabalho e muito esforço até aqui, uma programação, pessoas orando, correndo, trabalhando, para que você pudesse vir aqui e Deus pudesse ministrar o seu coração. Quando eu olho para esse texto, eu vejo lições tremendas. Eu vejo um homem chamado Moisés, a qual tem um encontro com Deus através do Monte Horebe em uma sarça, onde Deus se revela para ele e diz para ele tirar o povo que estava cativo no Egito. Moisés sabia que ele era um homem escolhido por Deus. Ele sabia porque a sua mãe havia falado do Deus de Israel para ele. Ele cresceu com os ensinamentos sobre o Deus de Israel. Todavia, quando ele ficou adulto, tentou libertar Israel com sua própria mão. Diz a Bíblia que quando ele tem 40 anos, ele vai fazer uma visita ao povo e vê os egípcios tratando mal o hebreu. E ele toma as dores dos hebreus e mata o soldado egípcio. Porque ele tentava libertar com a própria mão dele, com a própria força dele. Ainda não era o tempo de Deus agir. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. E diz a Bíblia que ele foge do Egito com medo de ser descoberto. E ele vai para um lugar, para um deserto do Monte Horebe, e conhece um homem chamado Jetro, e casa-se com a filha de Jetro, com uma mulher chamada Zípora ou Zipora. E ali ele vai fazer o quê? Construir uma família. Mas depois de mais 40 anos, Deus fala com ele em uma sarça. Era comum a sarça queimar no deserto, porque era 65 graus. Mas era incomum a sarça queimar e não se consumir. Deus opera muitas vezes nas coisas simples para realizar o sobrenatural. Talvez esse acampamento para você seja uma coisa simples, algo natural, um retiro, onde você vai jogar um futebol, passar um momento de lazer, mas Deus vai usar esse momento
que você pensa que é de lazer, de distração, para falar com você, para dizer para você: eu quero revelar minha glória para você, eu quero usar você, eu quero impactar você, eu quero ministrar a sua vida, eu quero levantar você como um homem, uma mulher de Deus, como um canal de Deus, eu quero derramar do meu Shekinah sobre a sua vida. E Deus chega para Moisés e diz para ele assim: desça e liberte o meu povo, porque eu vi a opressão com que eles são oprimidos. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu chamo você e quero impactar você, quero revelar minha glória para você libertar o meu povo que está oprimido por Satanás, que está escravizado pelo poder do pecado, as vidas que estão perecendo. É você que Deus escolheu. Deus marcou encontro com você nesse lugar, nessa chácara, nesse lugar distante, para mostrar a glória dele a você e para usar você como canal de bênção. Você não veio aqui para um passeio, você veio aqui para se encontrar com Deus, o Deus da glória, o Deus do Shekinah, o Deus que fala, o Deus que não muda. Presta atenção. E Moisés volta para o Egito e liberta o povo de Deus. E passa pelo Mar Vermelho. Quando chega do outro lado, Moisés agora, ele vai buscar a direção de Deus, vai para o monte. E quando ele volta, o povo havia construído um ídolo, um bezerro de ouro, com o ouro que eles haviam recebido dos egípcios, por causa dos anos que eles trabalharam, 430 anos, Deus fez com que eles pagassem a ele, porque Deus é justo. E eles pegam a bênção de Deus e desvirtuam a bênção de Deus para a idolatria. E Deus diz a Moisés: olha, desce que o teu povo está corrompido. Porque Deus havia dado o povo para Moisés cuidar como um pastor. E ele desce com as tábuas, indignado com o pecado do povo. Eles fizeram bezerro porque era um deus egípcio. O bezerro era o deus da força, o deus da guerra. Era o deus Apis. Aquele deus que você vê as pessoas cultuando lá para lá de Parintins. Não tem? O boi vermelho, o garantido. Pronto. É a figura daquele Deus do Egito. O Deus da guerra, o Deus da força. Eles queriam algo visível. Como eles não tinham, e eles tinham aprendido com os egípcios, porque lá havia um panteão de deuses, uma coleção de deuses. Ele queria um Deus que ele pudesse olhar e ver. Aí Moisés se desespera e começa a clamar a Deus. E Deus vai dizer para Moisés que não vai mais com o povo, que vai enviar um anjo e vai cumprir a palavra dele, porque Deus é fiel. E Moisés é o único homem na face da terra que dá conselho a Deus. O homem que aconselhou Deus. Ele diz: Senhor, não faça isso. Não destrua o povo. Porque o que é que vão falar os outros povos que o Senhor libertou o povo para matá-lo no deserto? Não vai ficar bem para o nome do Senhor. Mas introduza eles na terra, como o Senhor prometeu, e vá conosco. Porque eu não vou sair daqui se o Senhor não for conosco. Porque Moisés sabia que o importante não era a bênção, não era a conquista, mas era o Deus Todo-Poderoso estar presente. E Deus disse: assim como você falou aos meus ouvidos, eu farei. O homem que aconselhou Deus. Só que agora, Moisés nesse texto, ele diz para Deus: eu quero ver a tua glória. Isso nos ensina. Moisés havia visto sinais no Egito. Senhoras e senhores, jovens, foram 10 pragas que Deus, ele arrebentou sobre os egípcios. Moisés viu cada uma das pragas, cada praga direcionada a um Deus do Egito, mostrando para o povo hebreu e mostrando para os egípcios que só o Senhor é Deus, que não existe Deus além dele.
E ele estava mostrando para os egípcios, olha, cadê o Deus de vocês? Eu é que sou o Deus verdadeiro. Veja bem. E por fim, ele abre o mar para Israel passar. Deus abre caminho que ninguém nunca passou para o seu povo passar. Ninguém nunca antes na história da raça humana havia passado a pés enxutos pelo mar. Segundo os geógrafos, havia uma profundidade naquele lugar de 118 metros de profundidade. Mais de 2 milhões de pessoas, cerca de 6 milhões de pessoas passaram a pés enxutos, porque Deus é Deus. Então Deus estava revelando a glória através dos sinais, através dos prodígios, mas isso ainda para Moisés era insuficiente. Talvez você tenha experimentado uma oração respondida por Deus. Um milagre, uma cura. Talvez você tenha visto algum sinal, algum sobrenatural. Mas Moisés não estava satisfeito apenas com sinais e prodígios. Ele disse, eu quero ver a tua glória. A tua glória. Eu quero ver a glória. É a essência de intimidade, de relacionamento. Moisés não queria apenas o poder e as bênçãos, porque isso ele já tinha experimentado. Ele queria um relacionamento íntimo e pessoal. Que é exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Relacionamento íntimo e pessoal. Note, Deus diz para Moisés, olha, eu vou te colocar na rocha. Eu vou te pôr no centro da rocha. No meio da rocha vai haver uma fenda. Eu vou colocar você lá. E eu vou passar e vou pôr as minhas mãos. Quando eu passar, você verá por minhas costas a minha glória. Na teologia a gente chama de expressão idiomática a fala que Deus dá. Ele usa outro termo teológico chamado antropomorfismo. Antropo, homem, morfo, morfia, morfismo, forma. É uma linguagem humana de Deus caracterizar a forma humana. Porque Deus não tem costa, Deus não tem pé, Deus não tem cabeça, Deus não tem mão, porque Deus é espírito. Quando ele fala, você verá por minhas costas, depois que a minha glória passar, você vai ter um vislumbre. Que na verdade o que Moisés viu foi os resquícios da glória de Deus. E Deus diz o porquê. Porque homem nenhum me verá face a face, verá minha glória e permanecerá vivo. Veja bem. E Moisés viu os resquícios da glória de Deus. Porque Deus é infinitamente além do que pensamos. A Bíblia não é tudo sobre Deus. Deus é, senhoras e senhores, infinitamente além daquilo que está escrito nas Escrituras. Se você olha para a Bíblia e fica vislumbrado, extasiado, impactado com a glória, com o poder, com o Shekinah, com a façanha, com os prodígios, de tudo aquilo que Deus fez, pode e ele é muito mais além do que está escrito. Mas a mente humana não consegue captar, porque a mente humana é limitada e Deus é ilimitado. O que é que ele faz? Ele se revela no nível que nós possamos captar, entender um pouco da grandeza dele. Mas Deus é infinitamente além. E Moisés disse, eu quero ver a tua glória. E viu. Note que para ver a glória de Deus, Moisés teve que estar na rocha. A Bíblia diz que Cristo é a rocha. Aleluia! E para ver a glória de Deus tem que estar em Cristo, na rocha, a rocha eterna, a rocha do deserto, a rocha inabalável. E a Bíblia diz que Cristo é a glória de Deus.
Paulo disse: Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, aleluia! Nós temos o maior privilégio, porque podemos ver a glória como ela é, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a glória de Deus é Jesus. E nós podemos ter livre acesso a essa glória. Mas note que Moisés, para ver a glória de Deus, ele estava na rocha, e também ele estava em oração. Ele estava orando e intercedendo pelo povo, e quando ele orava, ele disse: eu quero ver tua glória. Se você quiser experimentar da glória de Deus, você vai ter que tirar um momento de oração. Mas um momento de oração especial. Não uma oração com palavras soltas ao ar, mas com o coração quebrantado, contrito. Porque o salmista diz: o coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Durante esses dias que você vai estar aqui, o Espírito Santo vai estar ministrando ao seu coração, através das mensagens, através do relacionamento, através da comunhão, por tua glória. É por a glória dele que você veio parar nesse acampar. É por a glória dele que você chegou até aqui, para que ele pudesse se revelar, se manifestar a você. Talvez você tenha uma vida comum de crente de igreja, leia a Bíblia de vez em quando, ou todos os dias um pouco, mas Deus quer levar você a uma dimensão maior. Deus quer me levar a uma dimensão muito maior, mas para isso precisamos estar com o coração desarmados, o coração quebrantado, um coração contrito. Nós precisamos nos abrir para aquilo que o Espírito Santo vai falar, através das ministrações, através das atividades, através de tudo aquilo que vai acontecer nesse acampa. Pergunta que não quer calar: você quer ver a glória de Deus? Então prepare o seu coração, prepare a sua vida, se desarme, se esqueça de tudo. Não perca tempo com o celular, não perca tempo com as coisas, mas abra o seu coração e diga para ele: Senhor, eu quero ver a tua glória, te revela para mim. Note, Moisés não se satisfez com os sinais e prodígios. Ele estava em oração e pediu para ver a glória. Você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa gritar, você precisa pedir, você precisa continuamente perseverar até que a glória de Deus se revele de maneira sobrenatural sobre você. Eu costumo dizer que todo cristão precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Quando eu falo de experiência sobrenatural, não estou falando de prodígios e sinais. Estou falando daquela experiência que marca a vida de uma pessoa ao ponto onde ela nunca mais venha sair do santo do santo. Como diz o canto: quem já entrou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Quando você experimentar dessa glória, quando você experimentar dessa doxia, desse Shekinah, quando você experimentar desse remanto, quando você experimentar desse poder, quando você experimentar dessa unção, quando você experimentar dessa experiência, você nunca mais vai querer deixar de vivenciar com a intimidade, com a glória de Deus. Amém? Amém. Eu vou parar por aqui, porque foi até aqui que Deus mandou. Agradeço a oportunidade e que possamos receber dessa glória, em nome de Jesus.